Existe uma verdade que muita gente passa anos tentando fugir. Ninguém pode colocar ordem dentro de você se você continuar alimentando a bagunça na sua própria mente. Você pode mudar de cidade, trocar de trabalho, conhecer pessoas novas, comprar coisas novas, começar planos novos, mas se a sua mente continuar descontrolada, distraída, reativa e presa aos mesmos padrões, você vai carregar a mesma confusão para qualquer lugar. Porque o maior problema, muitas vezes, não está fora. Está na forma como você olha, reage, pensa, interpreta e escolhe. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos de sua época, poderia ter culpado o mundo por tudo. Ele enfrentou guerras, perdas, traições, doenças, responsabilidades enormes e pressões que a maioria de nós nem imagina. Mesmo assim, ele escreveu para si mesmo uma lição simples e profunda. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Entenda isso e encontrará força. Essa frase parece simples, mas pode mudar uma vida inteira. Porque muita gente vive tentando controlar o que não controla, a opinião dos outros, o passado, o comportamento das pessoas, as críticas, os imprevistos, o tempo, os resultados imediatos. Enquanto isso, esquece de controlar aquilo que realmente está nas próprias mãos. A atitude, a resposta, a rotina, a atenção, a disciplina, o silêncio, a escolha de hoje. E talvez seja isso que você precise ouvir agora. A vida não vai esperar você se sentir pronto. O mundo não vai parar para você se organizar. As distrações não vão pedir licença para roubar sua atenção. A preguiça não vai desaparecer magicamente. A ansiedade não vai embora só porque você quer. A mudança começa quando você decide parar de ser levado por tudo e começa a conduzir a si mesmo. Antes de continuar, já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho ter controle sobre mim. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam acordar para a vida, sair da distração e recuperar a própria força interior. Agora presta atenção nisso. A primeira grande verdade é: sua mente pode ser sua prisão ou sua ferramenta. A mesma mente que cria coragem também cria desculpas. A mesma mente que imagina soluções também inventa problemas. A mesma mente que pode te levar para frente também pode te manter parado durante anos. Quantas vezes você já acordou decidido a mudar, mas em poucos minutos se perdeu no celular? Quantas vezes prometeu que ia começar uma rotina melhor, mas deixou para amanhã? Quantas vezes sabia exatamente o que precisava fazer, mas ficou preso pensando, até não fazer nada? Isso acontece porque a mente humana não segue apenas o que é importante. Ela segue o que é mais fácil, mais rápido e mais prazeroso no momento. O cérebro gosta de economia. Ele gosta de atalhos. Ele prefere o conforto conhecido ao esforço necessário. Por isso, se você não treina sua mente, ela vai sempre procurar o caminho mais fácil. Mais uma rolada na tela, mais um vídeo curto, mais uma desculpa, mais uma promessa vazia. E aqui entra uma verdade difícil. Se você não governa sua atenção, alguém vai governar por você. As redes sociais, as notificações, as preocupações, a comparação, a opinião dos outros, tudo isso disputa sua mente todos os dias. E quando você percebe, passou o dia inteiro reagindo ao mundo, mas não construiu nada para si. É como tentar encher um balde furado. Você coloca energia, tempo, intenção, mas sua atenção vaza por todos os lados. Marco Aurélio nos ensinaria a perguntar: isso está sob meu controle? A notificação está sob seu controle? Sim, você pode desligar. O tempo que passa no celular está sob seu controle? Sim, você pode limitar. A opinião dos outros está sob seu controle? Não. A sua reação diante dela está? Sim.
O passado está sob seu controle? Não. O que você faz hoje a partir dele está? Sim. Essa pergunta simples separa a pessoa madura da pessoa perdida. A pessoa perdida briga com tudo, reclama de tudo, quer que o mundo mude antes dela mudar, vive cansada porque tenta controlar o incontrolável. A pessoa madura aprende a recolher energia. Ela olha para a vida e diz: isso eu não controlo, então não vou entregar minha paz a isso. Mas isso aqui eu controlo, então vou agir. Essa é uma das maiores formas de liberdade. A segunda verdade é: disciplina não é castigo. Disciplina é proteção. Muita gente ouve a palavra disciplina e pensa em sofrimento. Pensa em uma vida dura, sem descanso, sem alegria, sem prazer. Mas disciplina não é viver como uma máquina. Disciplina é não ser escravo dos próprios impulsos. Porque quem não tem disciplina sofre também. Só que sofre depois. A pessoa sem disciplina gasta sem pensar e sofre quando a conta chega. Come mal todos os dias e sofre quando o corpo reclama. Adia tudo e sofre quando o prazo aperta. Fala no impulso e sofre quando perde relacionamentos. Vive distraída e sofre quando percebe que o tempo passou. A disciplina também exige esforço, mas ela evita muitos sofrimentos desnecessários. É como arrumar a casa. Dá trabalho guardar as coisas no lugar, mas dá mais trabalho viver procurando tudo no meio da bagunça. Dá trabalho organizar a rotina, mas dá mais trabalho viver apagando incêndio. Dá trabalho estudar um pouco todos os dias, mas dá mais trabalho se sentir incapaz porque nunca começou. Disciplina é uma forma de cuidado com o seu eu do futuro. Quando você faz hoje o que precisa ser feito, você está dizendo para si mesmo: eu me respeito o suficiente para não me abandonar. E isso é profundo, porque muitas pessoas não sofrem apenas por falta de oportunidade. Sofrem porque não conseguem confiar nelas mesmas. Prometem e não cumprem. Começam e param. Dizem, agora vai, e voltam ao mesmo lugar. Com o tempo, a própria palavra perde força dentro delas. Mas quando você cumpre pequenas promessas, algo muda. Você começa a se olhar diferente. Não precisa começar grande. Comece pequeno, muito pequeno. Acordar 10 minutos mais cedo. Arrumar a cama. Beber água, caminhar 15 minutos, ler 2 páginas, fazer uma tarefa antes de pegar o celular, guardar o que tirou do lugar, respirar antes de responder, terminar o que começou. Parece simples demais, mas é assim que a mente aprende, pela repetição. A terceira verdade é: você não é seus pensamentos. Essa é uma das ideias mais libertadoras da vida. Nem tudo que passa pela sua cabeça é verdade. Nem todo medo é aviso, nem toda insegurança é realidade, nem toda crítica interna merece ser obedecida. Às vezes, sua mente diz, você não consegue. Mas isso é só um pensamento. Às vezes ela diz, todo mundo está melhor que você. Mas isso é só uma comparação. Às vezes ela diz, já é tarde demais. Mas isso é só uma história. Às vezes ela diz, se você tentar, vai fracassar. Mas isso é só medo tentando te proteger do desconforto. O problema é que muita gente acredita em tudo que pensa. A pessoa tem um pensamento ruim e já transforma aquilo em identidade. Pensa, eu falhei e conclui, eu sou um fracasso. Pensa, estou com medo e conclui, não posso fazer. Pensa, não sei por onde começar e conclui, não adianta tentar. Mas existe um espaço entre o pensamento e a atitude, e é nesse espaço que mora sua liberdade. Você pode observar um pensamento sem obedecer a ele. Você pode dizer, minha mente está tentando me assustar, mas eu vou fazer mesmo assim. Você pode dizer, eu estou ansioso, mas ainda posso dar um pequeno passo. Você pode dizer, eu estou cansado, mas não vou abandonar completamente o que é importante. Isso é autocontrole. Autocontrole não é nunca sentir vontade de desistir, é sentir vontade de desistir e ainda assim escolher não se trair.
A quarta verdade é: a procrastinação cresce quando você transforma tudo em um monstro. Muitas vezes, a tarefa nem é tão impossível, mas dentro da mente ela vira gigante. Você precisa limpar a casa. A mente diz: é muita coisa. Você precisa estudar. A mente diz: não vou conseguir aprender. Você precisa começar um projeto. A mente diz: vai demorar demais. Você precisa mudar um hábito. A mente diz: você sempre falha. Então, você não começa. E por não começar, a tarefa fica ainda mais pesada. A procrastinação é como uma sombra. Quanto mais você foge, maior ela parece. O segredo é acender uma pequena luz. Começar por pouco. Não tente vencer a vida inteira em um dia. Vença os próximos 10 minutos. Se precisa organizar a casa, comece por uma gaveta. Se precisa estudar, abra o material e leia uma página. Se precisa treinar, coloque a roupa e caminhe até a rua. Se precisa escrever, faça a primeira frase. Se precisa resolver uma pendência, mande a primeira mensagem. A ação pequena quebra o gelo da paralisia. Muitas pessoas esperam a motivação para agir, mas na maioria das vezes a motivação vem depois da ação. Você começa sem vontade, faz um pouco, sente um pequeno progresso e esse progresso alimenta a continuação. A mente precisa de movimento para gerar clareza. É como um carro parado há muito tempo. No começo custa pegar, mas depois que começa a andar, o movimento fica mais fácil. A quinta verdade é: emoções são visitantes, não governantes. Você vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai sentir medo, vai sentir ansiedade, vai sentir frustração. Isso não te torna fraco, isso te torna humano. O problema não é sentir. O problema é entregar o comando. Sentir raiva não significa que você precisa ferir alguém. Sentir medo não significa que você precisa fugir. Sentir ansiedade não significa que você precisa abandonar tudo. Sentir tristeza não significa que você perdeu sua força. Sentir vontade de desistir não significa que você deve desistir. Uma emoção é como uma nuvem passando no céu. Ela aparece, muda a paisagem por um tempo, mas não é o céu inteiro. Quando você entende isso, para de tomar decisões permanentes com base em estados passageiros. Quantas pessoas destroem relacionamentos por causa de 5 minutos de raiva? Quantas desistem de sonhos por causa de um dia ruim? Quantas falam coisas pesadas porque não suportaram o próprio impulso? Marco Aurélio nos lembraria de voltar para dentro e perguntar: isso merece dominar minha alma? Nem toda emoção precisa virar atitude. Nem todo incômodo precisa virar briga. Nem toda tristeza precisa virar desistência. Às vezes, a maior prova de força é esperar a emoção baixar antes de agir. Respirar é uma forma de sabedoria. Silenciar por alguns minutos pode evitar uma dor de anos. A sexta verdade é: o silêncio protege sua energia. Hoje, muita gente sente necessidade de responder tudo, provar tudo, explicar tudo, convencer todo mundo. Mas uma vida sem silêncio vira uma vida sem direção. O silêncio não é vazio. O silêncio é espaço. Espaço para pensar, espaço para respirar, espaço para perceber o que realmente importa, espaço para não reagir no impulso, espaço para ouvir a própria consciência. Quem não suporta silêncio vive buscando barulho para não encarar a si mesmo. Liga a televisão, pega o celular, coloca música, conversa sem parar, rola a tela, procura distração. Não porque está descansando, mas porque tem medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Mas é no silêncio que muitas respostas aparecem. É no silêncio que você percebe o que está te roubando paz. É no silêncio que você entende o que precisa mudar. É no silêncio que você enxerga quais hábitos estão te enfraquecendo. É no silêncio que você separa desejo de necessidade. É no silêncio que você deixa de viver no automático. Por isso,
Pratique pequenos momentos de silêncio. 5 minutos pela manhã sem celular. Uma caminhada sem fone. Uma pausa antes de dormir. Um café tomado com calma. Um momento para escrever o que está sentindo. Não parece muito, mas para uma mente acostumada ao barulho, o silêncio é quase uma revolução. A sétima verdade é: você está sempre treinando alguma coisa. Essa frase precisa ficar na sua mente. Quando você adia, treina adiamento. Quando reclama, treina reclamação. Quando se compara, treina insegurança. Quando reage com raiva, treina impulsividade. Quando passa horas distraído, treina falta de foco. Mas o contrário também é verdade. Quando você cumpre uma tarefa pequena, treina confiança. Quando respira antes de responder, treina autocontrole. Quando escolhe estudar mesmo sem vontade, treina disciplina. Quando volta depois de falhar, treina resiliência. Quando protege sua atenção, treina clareza. A vida que você vive hoje é resultado de muitas repetições invisíveis. Ninguém se torna focado por acaso. Ninguém se torna disciplinado por acaso. Ninguém se torna calmo por acaso. Essas coisas são treinadas. E o treino acontece nas pequenas escolhas do dia. Não é só na grande decisão. É no momento em que você pensa: vou só olhar o celular por 5 minutos, e perde 1 hora. É no momento em que você pensa: amanhã eu começo, e repete isso pela 10ª vez. É no momento em que alguém te provoca e você decide se vai responder com maturidade ou com impulso. A sua identidade está sendo construída nesses pequenos momentos. Por isso, pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa minhas escolhas estão treinando? A 8ª verdade é: constância vence intensidade. Muita gente começa forte e para rápido. Faz tudo por 3 dias, depois abandona. Quer mudar a alimentação, a rotina, o corpo, a mente, o trabalho, a vida inteira de uma vez. Mas transformação real não gosta de exagero. Ela gosta de constância. É melhor caminhar 20 minutos todos os dias do que treinar 3 horas uma vez e desistir. É melhor ler 2 páginas por dia do que comprar 10 livros e não abrir nenhum. É melhor organizar um canto da casa todos os dias do que esperar uma grande faxina que nunca chega. É melhor estudar um pouco com frequência do que tentar aprender tudo na véspera. A constância parece lenta, mas ela é poderosa. A água não fura a pedra pela força de uma pancada, mas pela repetição da queda. Assim também é a disciplina. Você não muda porque fez algo perfeito uma vez. Você muda porque repetiu o suficiente para aquilo virar parte de você. E aqui existe uma verdade importante: não despreze o pouco. O pouco feito todos os dias é muito mais forte do que o muito feito quase nunca. A 9ª verdade é: você precisa parar de negociar com a sua própria fraqueza. Existe uma voz dentro da gente que sempre tenta negociar. Só hoje não precisa. Depois eu faço. Eu mereço descansar. Começo segunda. Não vai fazer diferença. Já estraguei tudo mesmo. Essa voz parece amiga, mas muitas vezes é a voz do conforto tentando manter você no mesmo lugar. Claro que descanso é necessário. Ninguém deve viver se destruindo. Mas existe uma diferença entre descanso verdadeiro e fuga disfarçada. Descanso recupera, fuga enfraquece. Você descansa e volta melhor. Você foge e volta mais culpado. A disciplina mental começa quando você aprende a reconhecer essa diferença. Às vezes você não precisa de mais motivação. Precisa de menos negociação. Decida antes. Crie regras simples. Faça o básico. Não dependa tanto da vontade, porque vontade muda. Princípio permanece. Marco Aurélio não escrevia para parecer sábio. Ele escrevia para lembrar a si mesmo de não se perder. E talvez seja isso que todos nós precisamos fazer. Criar lembretes para a alma. Lembrar que a vida é curta. Lembrar que a raiva passa. Lembrar que a opinião dos outros não é prisão.
Lembrar que o corpo precisa de cuidado. Lembrar que a mente precisa de direção. Lembrar que pequenas escolhas formam grandes destinos. A 10ª verdade é: reclamar demais rouba sua força. Reclamar pode até aliviar por alguns segundos, mas quando vira hábito, enfraquece. A pessoa que reclama de tudo começa a se enxergar como vítima de tudo. E quando alguém se vê como vítima o tempo inteiro, para de procurar caminhos. Ela só procura culpados. O estoicismo não diz que a vida é fácil, não diz que você deve fingir que nada dói, não diz que injustiças não existem, mas ele ensina que, mesmo diante da dor, você ainda precisa perguntar: qual é a melhor atitude possível agora? Essa pergunta muda tudo. Em vez de por que isso aconteceu comigo, pergunte: o que posso fazer com isso agora? Em vez de isso não é justo, pergunte: qual parte depende de mim? Em vez de eu não consigo, pergunte: qual é o menor passo possível? A mente que só reclama perde energia. A mente que procura ação recupera poder. A 11ª verdade é: paz não é ausência de problemas, é presença de direção. Muita gente acha que só terá paz quando tudo estiver resolvido, quando ganhar mais dinheiro, quando a casa estiver perfeita, quando a família mudar, quando o trabalho melhorar, quando ninguém criticar, quando o passado parar de doer. Mas se você esperar a vida ficar perfeita para ter paz, talvez nunca tenha paz. Paz real nasce quando você sabe quem está tentando ser, mesmo no meio da bagunça. Você pode ter problemas e ainda assim ter direção. Pode ter medo e ainda assim agir. Pode ter dor e ainda assim não se abandonar. Pode ter dias difíceis e ainda assim manter seus valores. Isso é força interior. Não é viver sorrindo o tempo todo. É não deixar que cada tempestade te transforme em outra pessoa. A 12ª verdade é: você precisa escolher melhor suas batalhas. Nem tudo merece sua energia. Nem toda discussão merece sua presença. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem toda preocupação merece atenção. A vida fica pesada quando você trata tudo como urgente. Às vezes, você está cansado não porque fez muito, mas porque se envolveu com coisas demais que não mereciam sua alma. Você discutiu com quem não queria entender, tentou provar valor para quem já decidiu te diminuir. Passou horas pensando em coisas que não podia resolver. Carregou problemas que nem eram seus. Entrou em batalhas que só roubaram sua paz. Escolher suas batalhas é maturidade. É dizer: isso não merece meu desgaste. É dizer: minha paz vale mais que essa resposta. É dizer: não vou transformar qualquer provocação em guerra. Marco Aurélio sabia que um homem sem domínio interior vira refém do mundo exterior. Qualquer comentário o derruba. Qualquer atraso o enfurece. Qualquer crítica o destrói. Qualquer dificuldade o paralisa. Mas uma pessoa treinada por dentro aprende a permanecer de pé. Ela sente, mas não desaba por qualquer coisa. Ela escuta, mas não absorve tudo. Ela enfrenta, mas não perde a alma no processo. A 13ª verdade é: sua rotina revela suas prioridades. Não adianta dizer que quer paz, se alimenta confusão todos os dias. Não adianta dizer que quer foco, se entrega sua atenção para qualquer distração. Não adianta dizer que quer saúde, se abandona o corpo diariamente. Não adianta dizer que quer crescer, se foge de todo esforço. Não adianta dizer que quer mudar, se protege os mesmos hábitos que te prendem. A rotina mostra a verdade, não a verdade bonita que a gente fala, mas a verdade prática que a gente vive. Se você quer entender sua vida, observe seu dia comum. Onde vai sua atenção? Onde vai seu tempo? Onde vai sua energia? O que você repete? O que você evita? O que você alimenta? A resposta está aí.
Mudança real começa quando sua rotina começa a respeitar seus objetivos. Não precisa ser uma rotina perfeita. Precisa ser uma rotina honesta. Uma rotina que tenha espaço para trabalho, descanso, cuidado, silêncio, movimento e pequenas responsabilidades. Porque uma vida sem estrutura vira presa fácil para o caos. A 14ª verdade é: ninguém constrói uma vida forte fugindo do desconforto. Tudo que desenvolve você exige algum desconforto. Estudar cansa, treinar cansa, organizar cansa, pedir perdão incomoda, falar a verdade dá medo, começar algo novo gera insegurança, mudar hábitos exige esforço. Mas existe um desconforto que constrói e um desconforto que destrói. O desconforto da disciplina constrói, o desconforto da procrastinação destrói. O desconforto de resolver uma pendência constrói. O desconforto de fugir dela destrói. O desconforto de encarar a verdade constrói. O desconforto de viver na mentira destrói. Você vai enfrentar desconforto de qualquer jeito. A diferença é escolher aquele que te fortalece, não aquele que te aprisiona. A 15ª verdade é: a vida é curta demais para viver no automático. Um dia passa rápido, uma semana passa rápido, um ano passa rápido e, quando você percebe, muita coisa que parecia depois virou tarde demais. Depois eu cuido da saúde, depois eu estudo, depois eu peço desculpas, depois eu começo, depois eu mudo, depois eu descanso de verdade, depois eu vivo com mais presença. Mas o depois pode virar uma armadilha. A vida acontece hoje, não no futuro imaginado, não na segunda-feira perfeita, não quando tudo estiver resolvido. Hoje é o lugar onde sua vida realmente existe. Isso não deve te assustar, deve te acordar, porque ainda existe algo que você pode fazer hoje. Talvez não tudo, mas algo. Você pode escolher uma atitude melhor, pode terminar uma tarefa, pode cuidar do corpo, pode organizar um ambiente, pode fazer uma ligação importante, pode se afastar de uma distração, pode respirar antes de reagir, pode começar pequeno. A vida não pede perfeição, ela pede presença. E presença é parar de viver como se tivesse tempo infinito. A 16ª verdade é: ser forte não é endurecer o coração. Muita gente confunde força com frieza. Acha que ser forte é não sentir, não chorar, não se importar, não demonstrar nada. Mas isso não é força. Muitas vezes é defesa. Força verdadeira é sentir e ainda assim permanecer consciente. É ter tristeza sem se destruir. É ter raiva sem virar cruel. É ter medo sem abandonar o caminho. É ter amor sem perder a dignidade. É ter ambição sem perder o caráter. O estoicismo não ensina a virar pedra. Ensina a não ser arrastado por qualquer vento. Você continua humano. Só deixa de ser escravo de cada emoção. A 17ª verdade é: a opinião dos outros não pode ser o centro da sua vida. Se você viver tentando agradar todo mundo, vai se perder de si. Sempre haverá alguém para criticar. Sempre haverá alguém que não entende. Sempre haverá alguém que interpreta errado. Sempre haverá alguém que espera que você viva do jeito que ela acha certo. Mas a sua vida não pode ser uma resposta eterna aos olhos dos outros. Pergunte a si mesmo: eu estou fazendo isso porque acredito ou porque quero aprovação? Essa pergunta revela muita coisa. Muitas pessoas escolhem roupas, caminhos, palavras, sonhos e até relacionamentos tentando evitar julgamento. Mas no fim, quem paga o preço é elas mesmas. Marco Aurélio lembraria: o que os outros pensam pertence aos outros. O que você faz com sua consciência pertence a você. Isso não significa ser arrogante, significa ter eixo. Ouça conselhos, mas não entregue sua alma. Aceite críticas úteis, mas não viva preso à aprovação. Respeite as pessoas, mas não abandone sua verdade para ser aceito. A 18ª verdade é: você precisa aprender a voltar. Você vai falhar. Vai perder o foco.
Vai ter dias ruins, vai prometer algo e não cumprir perfeitamente, vai se distrair, vai exagerar, vai cair em velhos hábitos. Mas a diferença entre quem muda e quem continua preso não é nunca falhar, é voltar mais rápido. Não transforme uma queda em identidade. Não transforme um dia ruim em desistência. Não transforme um erro em sentença. Volte. Volte para a rotina. Volte para o foco. Volte para o cuidado. Volte para a verdade. Volte para o que você sabe que precisa fazer. A vida não exige que você nunca caia. Ela exige que você não construa uma casa no chão onde caiu. Essa é uma frase para guardar. A 19ª verdade é: pequenas vitórias silenciosas mudam tudo. Ninguém vê quando você escolhe não responder uma provocação. Ninguém aplaude quando você levanta mesmo cansado. Ninguém comemora quando você fecha o aplicativo e vai fazer o que precisa. Ninguém percebe quando você escolhe respirar em vez de explodir. Ninguém vê quando você vence uma batalha dentro da sua mente, mas você vê. E isso muda a forma como você se enxerga. A autoestima verdadeira não nasce só de elogio, nasce de autorrespeito. E autorrespeito nasce quando você percebe que pode contar consigo mesmo. Cada pequena vitória diz para sua mente: eu estou no comando. E com o tempo, isso vira força. A 20ª verdade é: clareza mental vem de simplificar. Muita gente vive cansada porque complica tudo. Quer mudar, mas cria planos enormes. Quer organizar, mas espera o momento perfeito. Quer estudar, mas passa mais tempo planejando do que estudando. Quer melhorar, mas tenta mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Simplifique. Qual é a próxima ação certa? Qual é o pequeno passo de hoje? Qual distração posso cortar agora? Qual hábito simples posso repetir? Qual escolha me deixa mais próximo da pessoa que quero ser? A mente precisa de direção clara. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Quando tudo é urgente, você vive em desespero. Quando tudo depende da motivação, você fica parado. Escolha o básico e faça bem feito. Durma melhor, coma melhor, mexa o corpo, organize o ambiente, reduza distrações. Cumpra uma tarefa importante. Cuide das palavras. Proteja sua paz. O básico, repetido com sinceridade, transforma. A 21ª verdade é: você não controla o vento, mas pode ajustar a vela. Essa metáfora resume muito do estoicismo. Você não controla todas as dificuldades, não controla todas as perdas, não controla o humor das pessoas, não controla a economia, não controla o passado, não controla o trânsito, não controla quem te valoriza ou não, mas você pode ajustar sua vela, pode ajustar sua postura, pode ajustar sua rotina, pode ajustar sua resposta, pode ajustar sua atenção, pode ajustar suas escolhas, pode ajustar o ambiente onde vive, pode ajustar o que consome, pode ajustar o que permite permanecer na sua mente. Essa é a diferença entre viver como vítima do vento e viver como alguém que aprende a navegar. A vida vai soprar de formas que você não escolheu, mas ainda existe algo em você que pode permanecer firme. Conclusão. Marco Aurélio avisou. E talvez a vida também esteja avisando você. Acorde. Acorde para o valor do seu tempo. Acorde para o poder da sua atenção. Acorde para o preço das suas distrações. Acorde para as desculpas que você repete. Acorde para a força que nasce da disciplina. Acorde para a paz que vem do autocontrole. Acorde para a responsabilidade de construir a própria vida. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de fingir que nada precisa mudar. Comece por uma escolha, uma pequena escolha honesta. Hoje, escolha não se abandonar. Hoje, escolha fazer o necessário. Hoje, escolha proteger sua mente. Hoje, escolha não reagir a qualquer coisa. Hoje, escolha dar um passo, mesmo pequeno,
Porque uma vida forte não nasce de grandes discursos, nasce de pequenas atitudes repetidas quando ninguém está vendo. E no fim, talvez a maior vitória não seja conquistar o mundo, talvez seja conquistar a si mesmo. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Eu vou ajustar a minha vela. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha este vídeo com alguém que precisa acordar para a vida, recuperar o foco e voltar a ter controle sobre a própria mente.